E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar sequência a esse desenho, fazendo texturas de pele, né? Um assunto aí que muita gente gosta de ver, de acompanhar. Muita gente que desenha, que tem dúvidas ou dificuldades, curiosidade de saber como que faz um preenchimento realista de um desenho, deixando um aspecto de textura, enfim, textura de pele. E aqui a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje a pele dela aqui na testa e envolve, né, diferentes tons bem escuros, tons mais claros, as transições entre esses tons. Lembrando que aqui vai ter uma transição não só de sombra base, como eu fiz aqui, mas a própria textura também tem a transição de brilho, também tem a textura mais desfocada aqui no meio da testa, enquanto no canto é uma textura mais nítida, então tem a transição também do desfoque. Então tem vários assuntos aí interessantes para a gente ver nesse vídeo de hoje. Lembrando aqui que eu estou usando lápis grafite e carvão em todo o desenho. E uma dica aí para quem for desenhar e quiser experimentar essa técnica mista de carvão com grafite, é primeiro começar com o carvão, porque o grafite não pega muito bem por cima do carvão. E o contrário funciona, se você fizer com carvão, o grafite pega muito bem por cima, então é bem tranquilo. Então essa é a primeira dica. A segunda é que se você for usar carvão, tem que usar em todas as partes escuras. Tem gente que faz, por exemplo, só o fundo com carvão e aí fica aquele rosto desbotado, sabe? Porque faltou contraste. Então o carvão ele traz um tom de preto muito mais escuro do que o grafite. E se você usar em alguma parte do desenho, tem que usar em todas as partes escuras. Beleza? Então dito isso, vamos seguir aqui para o desenho. Bom, então aqui eu já tenho um sombreamento base feito nessa parte da esquerda, que eu já fiz em um processo anterior aí, já adiantando um pouco essa parte, e é um sombreamento liso, né? Não tem tanto efeito de textura ali. Só deixei algumas partes mais escuras, como o canto e logo acima da sobrancelha, para dar esse movimento muscular ali, para deixar a expressão facial dela já um pouco evidente. E nessa parte aqui eu estou fazendo um preenchimento com lápis HB e B, e é uma parte que ainda é um pouco escura, mas não tão escura quanto o canto de lá. Então essa fotografia de referência tem bastante sombra do lado esquerdo, bastante luz do lado direito. Isso dá um contraste, uma aparência assim interessante, evidenciando, né, a expressão dela, deixando uma foto mais interessante. E aqui eu passo o lápis depois do papel higiênico para alisar, tirar os traços do lápis, deixar o sombreamento mais liso. E esse papel, lembrando que eu estou usando aqui o papel Fabriano 4L, dá para ver aí na imagem que ele tem uma texturinha, né? Não é um papel totalmente liso. Agora eu venho com o esfuminho, é o esfuminho número 3 da Trident, e ele já está um pouquinho sujo de grafite. Isso é interessante para o processo aqui, porque essa própria sujeirinha de grafite ali, eu consigo ir borrando e fazendo essa texturinha, porque nessa região, como eu disse, é uma área onde a textura já é um pouco mais desfocada. Então a gente tem um efeito assim meio de carocinhos, né, de poros ali da pele, só que eles não são tão evidentes, eles são mais suaves. E o interessante do esfuminho é que ele deixa esse aspecto mais borrado. Agora com esse esfuminho mais fino, mesmo processo, só que esse aqui é o número 1, também da Trident. E com ele eu consigo fazer poros, detalhes na pele um pouco mais finos, né? um pouco menores. Algumas partes que eu quero a textura um pouco mais evidente e menorzinha, posso fazer com lápis. Aqui eu estou usando o lápis H com a ponta, apesar de estar bem apontado, ele está com o grafite meio gasto. Então fica aquela ponta mais arredondada, mais chanfrada. Eu consigo fazendo essa textura com movimentos meio circulares, uns traços assim meio de meia lua, sabe? Com a curvinha para baixo. E assim eu vou dando essa impressão de carocinhos, como volumes mesmo, né? Cada porozinho desse, cada manchinha dessa, como se fosse um carocinho. Depois alguns pontos que passam um pouquinho do tom, que ficou um pouco escuro,
Eu posso vir clareando, dando essas batidas com a borracha limpa-tipos e depois suavizando tudo com o pincel. Nesse momento eu vou evidenciar um pouco mais alguns brilhos, e como essa é uma região muito clara, que praticamente não foi feito em sombra base assim, a gente trabalhou direto na textura e com lápis bem claro, então esses pontos feitos com a borracha não ficam assim tão gritantes, não se destacam tanto. Eu vou trabalhando dessa forma com um lápis, mesmo procedimento, só que agora acompanhando o que já foi feito ali como base, e agora um pincel de maquiagem mais largo, mais macio, para suavizar de forma bem espalhada assim, né, e não desmanchar o efeito de textura. Nesse momento eu vou usar essa borracha da Derwent, uma borracha elétrica. Deixei a ponta dela mais chanfrada, mais afiada, para fazer uns pontinhos menores de luz ali. E repara que agora sim os pontos de luz ficam mais evidentes. Então essa borracha ela apaga muito bem, deixando os brilhos assim da textura bem evidentes. E aqui com a borracha Mono Zero de novo, eu consigo suavizar um pouco esse efeito da borracha elétrica para não ficar aqueles pontos destacando demais. Eu faço mais alguns pontos com a borracha Mono Zero, entre eles isso dá um disfarce ali, deixa mais natural. Sempre com bastante cuidado aqui no caso usando o lápis H ou 2H bem clarinho para não escurecer demais essa textura. Entre os fios também, essa é uma parte que a gente já vai indo para o final ali da testa, só que a textura tem que ir até o final ali. Como a gente bateu ali bastante a borracha, né, acaba tirando um pouco o efeito dos fios, então é interessante vir com lápis 2H ali, reforçando alguns fios. Aqui o mesmo procedimento, só que de uma forma mais fechada, estou usando o lápis H, fazendo esse preenchimento com movimentos meio circulares, de meia lua também, como eu disse, para a gente trazer esse aspecto de carocinhos ali para a pele. Eu gosto sempre de usar o lápis no limite do tom, por exemplo. Ali como é uma área bem clara, eu usei o lápis H. Se eu ver que o lápis H não está sendo o suficiente, preciso escurecer um pouco mais, ele não está conseguindo chegar nesse tom, eu vou para o HB. Mas eu evito usar graduações muito altas logo de cara, ainda mais num papel como esse Fabriano 4L que não é tão liso assim, para evitar ficar aquele aspecto muito rústico. Aqui eu estou evidenciando um pouco mais essa marca de expressão dela, aqui é logo acima da sobrancelha, que ela está forçando um pouco ali, né, a sobrancelha e cria um vinco ali, né, uma ondulação na testa, e eu tenho que fazer essa ondulação com uma sombra base, como eu fiz ali, e depois também o preenchimento com a textura. Apesar de ser uma textura muito sutil, muito suave, tem que ser feita essa textura em toda a pele aí. Agora umas batidinhas com essa borracha Pentel, uma caneta borracha dessas comuns que a gente encontra em qualquer papelaria, e ela deixa alguns pontos mais marcados. Essa limpa-tipos, ela deixa uns pontos mais discretos, tá vendo? Ela não apaga tão bem
quando você bate ela, apenas quando passa mesmo que ela apaga bem. Então é interessante experimentar vários tipos de borracha, que com cada um a gente consegue efeitos diferentes. E essa pequenininha aí, a Mono Zero, a mais fina, a gente consegue os pontinhos de luz bem menores. Sempre tem que ter esse cuidado de ir voltando, fechando algumas partes que o preenchimento ali da textura acabou ficando com falhas ou áreas que a gente precisa escurecer. Também tem que ir levando de forma bem suave. E é normal também, alguns lugares, passar do tom, ficar uma mancha, passar um pouquinho ali e volta com a borracha limpa-tipos, dando essas batidinhas, que é interessante que ela não tira o efeito de textura, ela simplesmente clareia. Essa transição de textura também é uma coisa muito interessante da gente fazer e de ter bastante cuidado na hora de fazer, é que repara que uma coisa entra na outra. Quando eu faço com a borracha, no caso essa da agora é uma borracha, como eu disse, a Pentel, a borracha normal, né, a caneta borracha comum, ela acaba invadindo um pouco mais a região de sombra, então tem uma beirada ali que acaba espalhando. A mesma coisa quando eu trabalho com esfuminho ali, fazendo as manchinhas da pele ou com lápis. Cada parte de textura a gente tem que ter uma área de transição daquele efeito para o efeito que está em volta. E é justamente essa transição que vai casar tudo certinho, né? Uma coisa combinando com a outra e tudo fazendo sentido. Essa parte, como é mais escura, não adianta só fazer com o esfuminho, ele não dá conta. Então eu passo o lápis de forma bem suave ali, fazendo as manchinhas, e venho com o esfuminho por cima do traço do lápis. Essa borracha limpa-tipos também, a gente pode modelar a ponta dela, né? E dando umas batidinhas e deixando alguns pontos claros de forma bem suave. Agora nesse momento eu vou trabalhando a textura nessa parte mais escura. Então eu estou usando o lápis B até o 2B para evidenciar, fazer essas manchinhas. Eu não quero um preenchimento totalmente liso. Apesar de ser bem suave o preenchimento dessa textura aí, ainda assim não é totalmente liso. E é justamente essas manchinhas, esses carocinhos que a gente tem aí na pele, que vai dar no final um aspecto mais realista. Então aqui eu vou trabalhando dessa maneira, com lápis, fechando as partes mais escuras. Repara que os cantos ali em volta, onde a gente tem mais profundidade, onde vai virando, né, a testa, é uma área mais escura que a gente vai forçando um pouquinho mais a mão e vai tendo esse cuidado de não só fechar com textura, mas acompanhando também os volumes ali da pele e da testa dela. Sempre a mesma coisa, usando o lápis com a ponta um pouco mais chanfrada para não ficar traços secos do lápis. Quando a gente passa a borracha, acaba tirando mais do que deveria alguns pontos, né? É só vir com o lápis e retocando. Então eu faço bastante assim. Trabalho com lápis, venho com o esfuminho, com o pincel, com a borracha, volto com o lápis. A gente vai usando as ferramentas da maneira que acha conveniente ali, até formar, até construir esse efeito de textura. Depois de feito o preenchimento, é só passar bastante ali o pincel. E agora eu vou passar um pouco do lenço de papel também,
para deixar o preenchimento um pouco mais suave. E agora um pincel mais largo e com as cerdas ali bem gastas, então ele fica mais seco e ele acaba espalhando mais ali o lápis, tirando esse aspecto rústico. E é isso, está finalizada a nossa parte. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais!